Pois bem, meus irmãos, vamos agora ao ano 1519 da era cristã, o item 11, Erasmo de Roterdã e os anabatistas. Bom, vocês observaram que esse Erasmo de Roterdã, ele é bem importante. Ele era o grande cérebro dessa época. Vocês vão encontrar muitas obras, até filosóficas dele, tá ok? E eu falei para vocês na primeira aula, na semana passada, que Erasmo de Roterdã ele é considerado o homem que realmente organizou a reforma, o protestantismo, só que ele nunca aderiu porque ele não concordou como Lutero fez. Ele queria fazer uma reforma educacional. Seria isso que ele queria. Mas não tem como fazer uma reforma educacional na Babilônia apocalíptica, porque ela tem ali os gnósticos infiltrados, né? Tá bom? Bom, então Erasmo de Roterdã, agora em 1519, ele é importante para a história, por quê? Bom, nós temos que mostrar para a humanidade tanto ateus como a esquerda, quanto os islâmicos, todos esses que odeiam o cristianismo, o comunismo, todos que odeiam o cristianismo, nós temos que mostrar que tinha uma igreja, tá bom? Que ela não praticava o mesmo que a Igreja Católica praticava. Era uma igreja pacifista, verdadeiros seguidores de Jesus. Esse é um desafio, né? Vocês que acompanham as minhas aulas, teve certa vez que até saiu um debate lá no grupo, um pastor, vocês vejam, um professor da Assembleia de Deus, de uma igreja Assembleia de Deus conhecida, né? E aí uma aluna lá falou isso, né, que nós somos herdeiros da igreja anabatista e não da igreja católica. Aí ele falou o seguinte: não, os anabatistas surgiram na reforma, surgiram depois de Lutero. Ou seja, é um assembleiano, um professor de seminário, professor de escola dominical, pastor, que ele diz que nós saímos da igreja católica. Eu tenho ensinado para vocês que isso é impossível. Uma igreja que só batiza adulto, ela não pode ter como origem uma igreja que batizava recém-nascido. Do contrário, se nós tivéssemos saído da igreja católica, o nosso batismo de adulto era inválido, porque o batismo de adulto ele não pode ter origem no batismo de recém-nascido. Isso é claro, tá bom? Mas ele lá, vamos dizer, criticou a aluna e a aluna se posicionou bem. A irmã Ana Rodrigues se posicionou bem. Falou assim: não, que nós temos aprendido com o pastor Levi, que está bem claro na história, mas ele não concordou, não. Tá bom? Bom, esse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês é fundamental, tá bom? Para mostrar que haviam sim anabatistas. Por quê? Isso aqui é um documento entre católicos, porque Erasmo de Roterdã era católico, tá bom? Um documento entre católicos retratando uma grande quantidade de anabatistas em 1519 e um dos locais que ele fala, ele diz: esses anabatistas existem lá há mais de 100 anos. Olha aí. Então é muito claro que existia, tá bom? Sim, igrejas que não batizavam recém-nascido, não tinham imagem de escultura, não acreditavam em purgatório, não pregava a invocação ao mundo dos mortos, ok? Então vamos lá. 1519 da era cristã, Erasmo, que viveu de 1466 a 1536, criticava a Igreja Católica, mas via muito problema com a doutrina dos protestantes. Bom, eu coloquei um texto aí de um historiador, gosto sempre de citar, vamos dizer, documentos para vocês. Esse é um livro que eu recomendo. O título dele é O Batismo Estranho e os Batistas, tá ok? E ele diz o seguinte: apesar de Erasmo haver feito tanto quanto qualquer outro homem de seu tempo pela preparação da reforma, jamais se uniu ao movimento, continuando exteriormente católico, criticando os reformadores tão acremente como criticava a Igreja Católica. Então, esse livro sobre o batismo estranho e os batistas, ele traz essa mensagem. Então, nós veremos que realmente Erasmo de Roterdã ele nunca aderiu à reforma,
porque a reforma foi violenta desde o princípio, por isso que ele não aderiu. Mais abaixo eu comento, Erasmo teve contato com os anabatistas, né, através desse documento que nós veremos agora, que deixa claro que haviam sim igrejas anabatistas antes de Lutero, espalhadas por toda a Europa. Tá bom? Essa obra que eu vou citar para vocês agora é uma das maiores obras e uma das mais respeitadas na história sobre as igrejas que só batizam adultos. Thomas Crosby, o autor dessa obra, ele a publicou em 1873 e o título da obra é A História das Igrejas que Batizam Adultos, ou A História das Igrejas Anabatistas, ou ainda A História das Igrejas Batistas, tá bom? Porque batista significa aquele que batiza, no caso, adultos, tá bom? Veja o que ele diz. A parte de uma carta preservada em um autor não suspeito, que foi escrita para Erasmo, fora da Boêmia. Lembre-se que Boêmia é uma região que eu mostrei para vocês, que era assim, o segundo paraíso, ou o segundo esconderijo dos anabatistas. O primeiro eram os vales lá entre a Itália, França, Suíça, tá bom? Aqueles vales era o maior esconderijo dos anabatistas. E o segundo lugar era a Boêmia. Aí veja o que ele diz, né? Fora da Boêmia, datada de 10 de outubro de 1519. Ele diz: viviam naquele país por mais de 90 anos, que pelo caráter dado a eles parecem ser anabatistas. E não foram apenas muito antes de Stock e Münzer, mas também antes de Lutero e Calvino, que se opuseram à Igreja de Roma. A carta os descreve assim. Faz parte da coleção de Comênios. Comênios, eu já falei para vocês sobre ele, vou comentar de novo. Comênios foi um anabatista, tá bom? Que ele vivia na Inglaterra, foi chamado de congregacional, ok? E a carta diz o seguinte: esses homens não têm outra opinião sobre o Papa, cardeais, bispos e outros clérigos, senão como anticristos manifestos. Eles chamam o Papa ora de besta, ora de prostituta mencionada no Apocalipse. Ou seja, eles chamavam a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica. A Assembleia de Deus sempre chamou assim. As igrejas anabatistas sempre se dirigiram assim à Igreja Católica. Por quê? Porque ela acredita em purgatório, meu Deus. Ela faz invocação ao mundo dos mortos. Você veja, esse é um documento de 1519. Então, esses assembleianos que estão se enganando, correndo risco até de perder a salvação, defendendo que nós saímos da Igreja Católica, por que defender isso? Se opondo ao ensino verdadeiro. Está aqui um documento mostrando de 1519, um católico escreveu ao católico Erasmo de Roterdã, que era o maior educador desse período. Erasmo de Roterdã é reconhecido, tá bom, como o maior educador desse período, e essa carta descreve assim os anabatistas. O comentário prossegue. Seus próprios bispos e padres, ele está descrevendo, né, os pastores, os líderes, né? Ele chama de bispos e padres, mas os anabatistas, na verdade, não tinham padres, né? Mas ele chama assim. Eles mesmos escolhem para si mesmos, ou seja, eles não têm governo católico, eles escolhem as lideranças deles, né? E diz, leigos, ignorantes e incultos, que têm esposa e filhos. Por que leigos? Porque esses anabatistas, eles não podiam viver nas cidades estudando. Era raro o caso que eu mostrei a vocês lá próximo do ano 1400, um anabatista que ele se tornou professor da Universidade de Praga, que ficava no mesmo país da Boêmia, né? Tá bom? Era raro, como eu mostrei para vocês em 1300, um anabatista, John Wycliffe, que se tornou professor da Universidade de Oxford. E os dois motivos eu expliquei para vocês.
em Oxford porque estavam na Guerra dos 100 Anos e a Igreja Católica estava com o seu poder diminuído lá na Inglaterra porque ela estava apoiando a França. John Wycliffe vivia na Inglaterra. E na atual República Tcheca, onde estava a Boêmia, porque o rei de lá não aceitava, o rei Venceslau, ele não aceitava perseguir os seus cidadãos. Então ele não autorizou a Inquisição naquela região, tá bom? E aqui então eram raridades, mas a regra, a maioria deles eram leigos, ignorantes e incultos, ou seja, pessoas de uma formação elementar, tá ok? Era assim que os cristãos viviam, a grande maioria não tinha oportunidade de estudar, eles viviam no campo, viviam de plantar e comer e viviam escondidos, porque se a Igreja Católica chegasse lá, eles matavam. A carta prossegue. Eles se cumprimentam mutuamente pelo nome de irmão. Todos chamam irmão, irmão, irmão. Você veja, é exatamente o que a Assembleia de Deus sempre fez, né? Por exemplo, eu me lembro aqui onde eu moro, em Curicica, algumas pessoas que me conheciam, até os ímpios chamam os cristãos da Assembleia de Deus de irmão, né? Falam assim, o irmão. Tá bom? Essa é uma tradição, vamos dizer, entre os anabatistas na história. Essa é uma tradição entre os cristãos na história. Eles sempre se chamaram de irmãos, tá ok? Isso é bíblico, tá bom? Porque nós agora fazemos parte da família de Deus, então todos chamavam de irmãos. Então, pelo nome de irmão e filho. Eles não possuem outra autoridade senão as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Não, por quê? Porque os anabatistas não seguiam a tradição católica. Ok? Eles fogem de todos os doutores, antigos e modernos, e não dão atenção à sua doutrina. Sem nenhuma vestimenta sacerdotal, se você olhar os vídeos que eu tenho feito para ajudar vocês nesse entendimento do século XVI, vocês vão observar lá que todos aqueles desenhos são feitos na inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é burra, né? Se eu pedir para botar um sacerdote do século XVI, ela coloca logo um sacerdote com a veste católica, com a cruz, né? Então eu tenho sempre que pedir ela para colocar, né, um pregador leigo. Aí vocês vão encontrar lá diversos casos de pregadores, pessoas pregando com vestes comuns. Tá bom? Então, eles não têm nenhuma vestimenta sacerdotal. Nem usam nenhuma oração ou coleta nesta ocasião, mas apenas a oração do Senhor, com a qual consagram o pão que foi fermentado. Eles acreditam ou possuem pouco ou nada dos sacramentos da igreja. Igreja que para eles, para esse católico, é o quê? É a igreja católica, entendeu? Ele está falando da igreja católica, ou seja, eles não possuem os sacramentos da igreja católica. Os que vêm para a sua seita, ele chama de seita, né? Porque os católicos chamam os anabatistas de seita. Todos devem ser batizados de novo. Tá bom? Em mera água. Eles não abençoam o sal, nem a água, nem fazem o uso de óleo consagrado. Eles não acreditam em divindade no sacramento da Eucaristia, que é chamado de transubstanciação, né? Ou seja, eles não acreditam que o pão se torne carne de Cristo e que o vinho se torne o sangue de Cristo. Eles não acreditam, né? Por quê? Porque eram cristãos, eram os anabatistas, né? E prossegue, apenas que o pão e o vinho consagrados representam símbolo, por alguns sinais ocultos, a morte de Cristo. E, portanto, todos os que se ajoelham ou o adoram são culpados de idolatria. Ou seja, esse católico, escrevendo para Erasmo de Roterdã, ele está dizendo que quem acredita que esse pão realmente se torna a carne de Cristo e ajoelha diante desse pão, como os católicos fazem, é culpado de idolatria. Ele prossegue. Que esse sacramento foi instituído por Cristo
para nenhum outro propósito, senão para renovar a memória de sua paixão, e não para ser carregado ou sustentado pelo padre, para ser contemplado. Você sabe que o padre, quando ele ora, né, diz que se transforma na carne de Cristo, eles têm pedaço de hóstia que eles andam, né, numa coisa mostrando, e o povo todo ajoelhado. Isso aí é tudo engano, o que esses anabatistas pregavam. Pois bem, ele prossegue: pois o próprio Cristo, que deve ser adorado e adorado com a honra de latreia. Latreia, irmãos, é o termo grego, né? Que significa serviço, tá bom? Aí eles usam esse termo, né? Com a honra do serviço, está sentado à direita de Deus, como a igreja cristã confessa no credo. Orações aos santos e aos mortos, eles consideram uma coisa vã e ridícula. Lembrando, essa é uma carta que um católico escreveu a Erasmo de Roterdã, retratando os anabatistas. Assim como a confissão auricular e a penitência imposta pelo padre pelos pecados. As vésperas e os dias de jejum são, dizem eles, uma zombaria e o disfarce dos hipócritas. Eles dizem que os dias santos da Virgem Maria, dos apóstolos e de outros santos são invenção de pessoas ociosas. Mas ainda assim eles guardam o dia do Senhor, o domingo, né? Se reúnem no domingo. O Natal, se reúnem no Natal. A Páscoa, aqui não diz quando que eles se reúnem na Páscoa. Se eles se reuniam nessa Páscoa que os católicos alteraram, que a maioria da Assembleia de Deus celebra até hoje. É um erro pequeno, né? O certo é celebrarmos a Páscoa na data que a Bíblia estabelece, 14º dia do mês de Nissan, para celebrarmos o dia e a hora da morte de Jesus. E também o Pentecostes. Então você veja, aí eu coloquei aí, Thomas Crosby, o volume 1, tá bom? É uma obra em 4 volumes, irmãos. Ela não tem em português. E foi publicada em 1873. Ok? E eu comento: os verdadeiros cristãos são encontrados na história através de documentos como este. Eles viviam escondidos nos campos e nas montanhas, e em algum momento de investigação para perseguição, surgiam documentos que atestam grande quantidade e existência a longo tempo. Eu tenho mostrado para vocês que desde que Agostinho de Hipona e o Papa e o Imperador proibiram a existência dos anabatistas no ano 411, no ano 413, o ano 413 é que foi publicado um documento pelo Imperador e pelo Papa, né? Desde aquela época, é difícil você encontrar documentos escritos pelos anabatistas, são raros. Eu mostrei para vocês a Chave da Verdade, dos anabatistas paulicianos, alguns livros escritos nos anos ali 1100, tá bom? Por Pedro Valdo e por outras pessoas, são documentos raros. Não? Então, como que nós tomamos conhecimento? Foram papas escrevendo que haviam muitos anabatistas lá na África nos anos 700. Tá bom? A Inquisição dizendo que tinha que perseguir essas igrejas anabatistas valdenses. Tá bom? E muitos outros exemplos, como esse aqui. Uma carta de um católico para outro católico, escrevendo em especial a um educador chamado Erasmo de Roterdã, ok? Um documento fundamental aí para o nosso conhecimento.